Olá, queridos irmãos e amigos e todos aqueles que nos veem. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. É certo que este não é o método ideal, ser assim por online, mas uma vez que as circunstâncias assim o requerem, trabalhamos para que o povo de Deus seja na mesma alimentado pela Palavra, apesar de todas as circunstâncias que nos cercam neste momento. Hoje vamos olhar para o Evangelho segundo o relato de Mateus, para o capítulo 4, e vamos ver o início do ministério de Jesus na Galileia. A semana passada nós vimos em Lucas a tentação de Jesus. Ele primeiro foi batizado, o Pai falou acerca do Filho, o Espírito Santo desceu e imediatamente de seguida o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado, como vimos a semana passada. Hoje nós vamos ver um outro momento da vida de Jesus, que é o início do seu ministério na Galileia. Então eu peço a todos aqueles que puderem, para que tiverem uma Bíblia, para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 12 deste mesmo livro. Mateus 4:12, diz assim a palavra de Deus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta é uma passagem curta, mas com muito ensino para nós. Jesus, como eu disse há pouco, está a iniciar uma nova trajetória no seu ministério. Há aqui um intervalo de tempo entre a tentação de Jesus e esta ida para a Galileia. Nós, se olharmos para o relato de João, para o Evangelho segundo João, nós vamos perceber que há muitos episódios que não estão relatados aqui, mas que aconteceram neste meio tempo. O facto de Jesus estar com os seus discípulos no Rio Jordão, a batizar, não em concorrência, mas em paralelo com João, o Batista, e também a visita de Nicodemos, e depois, quando Jesus está para ir para a Galileia, passa por Samaria, tem um encontro com a mulher samaritana, até que chega à Galileia. E aqui do verso 12 ao verso 14 vemos então este contexto, o início, aquilo que é chamado o ano da popularidade, que nós estamos a falar de um ano de 365 dias, exatamente, mas de um período de tempo. Existe o ano da preparação, o ano em que tanto João Batista batiza como Jesus também começou o seu ministério, mas de uma forma ainda muito discreta. Mas agora Jesus vai manifestar-se à população, vai manifestar-se aos seus e vai fazer muitas demonstrações de poder e de autoridade, comprovando assim que ele é de facto o Filho de Deus, o Messias prometido. Então diz no verso 12: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. João foi preso por causa de Herodes Antipas, que o andou prender, porque João acusava a Herodes, ou alertava, justamente, de que o relacionamento que ele tinha com Herodias, a mulher do seu irmão, não era lícito. E por causa do ódio que Herodias nutria por João, e Antipas, temendo que Herodias o matasse, mandou prendê-lo, mas lá chegou o dia em que João foi mesmo executado através dos esquemas de Herodias. Mas neste momento João é preso e Jesus retira-se para a Galileia. Não devemos entender que Jesus retira-se para a Galileia com medo de Herodes, porque a Galileia também é governada por Herodes Antipas. Então, não é por uma questão de medo, é uma questão mais de timing, porque não era agora a hora de Jesus criar conflitos, de criar atritos com a liderança religiosa em Jerusalém. Não era este o momento, este era o momento para se manifestar, para mostrar
quem ele era de facto, através de sinais, de prodígios, de milagres. Então, Jesus tem tudo no seu tempo e quando for o tempo certo, ele próprio se entrega. Ninguém o vai apanhar, como ele mesmo diz, ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Então, Jesus vai para a Galileia e diz ainda no verso 12, e deixando Nazaré. Porquê? Porque quando ele chega à Galileia, ele vai para Nazaré, conforme o relato de Lucas, capítulo 4, e vai pregar na sinagoga. E ao ler a passagem de Isaías 61 na sinagoga, ele diz que aquela escritura se cumpriu nele, naquele tempo. E aquilo gera uma conversa e os nazarenos querem matar Jesus, então Jesus retira-se de Nazaré, foi rejeitado pelos seus conterrâneos, por aqueles que cresceram com ele, os seus vizinhos, os seus amigos de rua, de infância, de brincadeira. Ele foi rejeitado pelos seus. E então ele deixa Nazaré e foi morar para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade litoral, era uma cidade que estava situada à beira-mar, no Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago bastante grande, mas é sempre denominado como Mar da Galileia. E era uma cidade bastante próspera, portuária, como qualquer cidade do litoral, que atrai sempre muito mais negócios, muito mais gente. Assim era Cafarnaum e outras cidades à beira-mar da Galileia. E o texto, Mateus diz que ele foi morar para Cafarnaum, confins de Zebulon e Naftali. Porquê? Porque não era exatamente aquele lugar, mas aquela região onde estavam situadas antigamente duas tribos de Israel, a tribo de Naftali e a tribo de Zebulon, eram nessa área no norte de Israel, as tribos mais a norte, que se situavam. Então, não é o lugar em si, Cafarnaum, mas a zona em si no geral que Mateus está a referir. E diz que, Mateus diz que Jesus foi para lá com um propósito. E este propósito era cumprir as Escrituras. Ele foi para lá para que se cumprissem as Escrituras. Percebemos que há aqui uma profecia, como nós já vamos ver, que foi escrita 700 anos, sensivelmente 700 anos antes de Jesus encarnar, de Jesus vir a este mundo. E ela cumpriu-se aqui, na pessoa de Cristo, neste momento em que ele vai morar para Cafarnaum, vai morar para aquela região de Zebulon e de Naftali. E é algo magnífico que Mateus faz ao longo do seu Evangelho, que é mostrar, vez após vez, passo após passo, que a vida de Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ele começa desde o início a mostrar na sua genealogia, ele começa a mostrar na sua ida para o Egito, e em todo o processo Mateus tem o esforço de mostrar, porque os seus leitores eram judeus, então Mateus quer mostrar efetivamente que este Jesus, que ele está, sobre quem ele está a escrever, ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, desde o seu nascimento, a ida para o Egito, também agora este momento da ida para Cafarnaum e muitos outros momentos ao longo do Evangelho. Mateus mostra que Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Tudo aquilo que o Evangelho de Mateus fala, ou o propósito de Mateus, é mostrar que todo o Antigo Testamento encontra a sua razão de ser, o seu cumprimento em Jesus Cristo. E aqui, não é exceção, ele vai para Cafarnaum exatamente para mostrar e para dar cumprimento à Escritura que já havia sido dita. Então temos aqui no 15 e no 16 exatamente a ida de Jesus e de que maneira é que Jesus cumpre esta profecia. No nosso texto diz, verso 15 e 16, eu vou voltar a ler: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E nós, para entendermos esta profecia, nós temos que ir a Isaías, capítulo 9. E é em Isaías, capítulo 9, que esta profecia é dada. O contexto de Isaías, ele está a falar para o rei Acaz,
e está a dar uma profecia de que Israel, tanto Israel como a Síria, eles iriam ser destruídos pela Assíria e iriam ser deportados. Então instala-se uma grande nuvem escura sobre aquela região do norte de Israel e a profecia vem exatamente para falar de que ainda há esperança. Ainda havia esperança para aquela zona. Aquele povo era um povo já misturado, por isso é que se chama Galileia dos Gentios, e também o caminho do mar. Porquê? Porque naquela zona da Galileia, perto do mar da Galileia, passava uma rota comercial, havia mares, que era uma rota que vinha do Egito para os países, para as nações do norte, para a Babilónia, para a Síria e outros. Então, essa rota passava por Galileia, era o caminho do mar que passava ali. E a profecia de Isaías diz o seguinte, verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E o texto continua e chega ao versículo 6 e diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então havia esperança para aquele povo. Aquela Galileia, que era chamada a Galileia dos Gentios, e isto tem um contexto histórico, eu explico brevemente. Aquela zona do norte, de Zebulon e de Naftali, ela começou a ter muitos gentios quando Salomão dá 20 cidades ao rei Irão, rei de Tiro, por causa de umas trocas e das madeiras para as construções de Salomão. E então Salomão oferece 20 cidades e gentios vêm morar para ali e começam a ficar gentios e judeus lá. Mas no ano 700, no século 8, 734, a Assíria faz uma primeira investida e leva muitos israelitas e traz muitos gentios para aquela zona. E no ano 722, então a Assíria vem com força e leva o restante do povo de Israel, da parte norte, até Samaria, e leva-os, deporta-os para outros lugares e traz gentios para lá. E desde aí, o norte de Israel e muito mais a zona da Galileia, ela ficou apinhada de gentios e com muito poucos judeus. Sabemos que só depois do retorno do exílio é que começaram a haver tentativas de recolonizar aquela zona com judeus, mas aquela zona sempre foi dominada tanto pela Babilónia, primeiro pela Assíria, depois Babilónia, Pérsia, Grécia e os Seleucidas. Só no ano 165, mais ou menos, com os Macabeus, é que há registro de que judeus foram novamente para a Galileia para recolonizar aquele lugar. Então aquela zona era tida em muito má conta. Era a Galileia dos Gentios, ela era desprezada. Vemos isso até no comentário que Natanael faz, por exemplo, quando ele diz a Filipe: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré, porque a Galileia era desprezada. Ela, por causa do seu passado, por causa da sua história, por causa da realidade que vivia, porque mesmo no tempo de Jesus, a Galileia ela tinha muitos judeus, é certo, mas a cultura grega era enorme, muitos romanos. Então, estavam longe do lugar de culto, que era Jerusalém. Então, era uma parte muito desprezada pelo povo judeu. E é para aqui que Jesus veio. Diz que Jesus foi para a terra onde estava em trevas. Jesus não foi para Jerusalém. Jesus não foi para as elites religiosas. Jesus foi para o lugar depreciado por muitos, rejeitado, mal visto, com um passado negro,
E foi para lá que Jesus foi. Foi lá que a luz de Cristo, que a luz da salvação raiou. Não foi nas classes religiosas em primeiro lugar, mas foi para o povo rejeitado da Galileia. Diz o verso 16: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E é isto que acontece. Quando Cristo vai para um lugar, a sua luz está lá. Naquele lugar há salvação. Onde estiver Cristo, há salvação. E foi isto que aconteceu na cidade de Cafarnaum e naquelas cidades vizinhas. Cristo operou milagres tremendos naquele lugar. Fez sinais incríveis naquele lugar. Jesus operou maravilhas, ressuscitando mortos, curando enfermos, expulsando demónios, andou sobre o mar, acalmou a tempestade, alimentou uma multidão. Tudo isto naquela zona da Galileia. A luz raiou naquele lugar. Vida veio a acontecer naquele lugar. Isto porque Cristo foi para lá. E em terceiro lugar, vemos a mensagem de Jesus, no verso 17. E daí por diante, ou seja, a partir do momento que Jesus chega a Cafarnaum, instala-se e começa o seu ministério ali em Cafarnaum, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Era este o principal objetivo de Jesus. Os milagres, os prodígios, tudo isso era um pré-anúncio da vida do reino, da felicidade do reino, daqueles que entram no reino. São pequenas demonstrações do que é pertencer ao reino. Mas a verdade é que o grande foco de Jesus não era os milagres, mas era pregar acerca do reino. Ele diz em Marcos, vamos pregar a outras cidades, pois foi para isso que eu vim. Então Jesus vai e começa a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus vem dar continuidade à mensagem que João Batista já tinha começado. Uma mensagem para o arrependimento. E porquê o arrependimento? O arrependimento é algo essencial para se entrar no reino. E quando nós podemos perguntar, mas o que é o reino? O reino dos céus. O reino dos céus é a mesma coisa que o reino de Deus, que significa o governo de Deus. Não é um lugar geográfico, não é um lugar no planeta Terra, mas é o lugar do domínio de Deus. E que se vai manifestar mais tarde, sim, num lugar concreto e que vai durar para toda a eternidade. Mas este reino, ele começa exatamente quando as pessoas, ou ele dá início quando as pessoas se arrependem, creem em Cristo e entram neste reino. Elas passam a fazer parte do reino, passam a ser cidadãos do reino. Mas para isso é preciso que se arrependam. E o que é o arrependimento? O arrependimento nada mais é do que uma mudança de mente e de atitude. Não é só um conceito intelectual, mas é uma mudança de vida por completo. Significa reconhecer alguma coisa que está mal e mudar por completo. Significa que eu antes tinha um determinado conjunto de práticas, mas quando eu me arrependi, eu não só lamentei aquelas práticas, como as abandonei. Esse é o arrependimento. Não é só lamentar. É lamentar e abandonar. E nós podíamos perguntar, e certamente alguém perguntará, então, mas a salvação não é pela fé em Jesus? Sim, a salvação é pela fé em Jesus, mas arrependimento e fé são duas faces da mesma moeda. Não pode haver uma sem a outra. Ninguém vai ter fé se não reconhecer o seu estado de pecaminosidade, de miséria em que se encontra. Então, fé e arrependimento, elas andam de mão dada. Paulo deixa isso bem claro, por exemplo, em Atos 20, 21. Ele diz que testificou tanto a judeus como a gregos o quê? O arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque fé e arrependimento não podem ser separados de modo algum. Ninguém pode ter fé sem arrependimento, ou se tem arrependimento e não tem fé, então não é arrependimento, é remorsos. É outra coisa que não este lamentar e abandonar o pecado.
Por isso era necessário, e por isso é que João Batista, Jesus e os apóstolos pregaram, e Pedro pregou: arrependei-vos, convertei-vos, mudem a vossa vida. É necessário mudar de vida para entrar no reino. E este é um ponto importante. É perceber que o arrependimento não é somente reconhecer o pecado, mas é reconhecê-lo e abandoná-lo. É deixar a velha vida. Paulo deixa isso bem claro, por exemplo, na carta aos Efésios, quando ele demonstra qual deve ser a nossa atitude antes e depois de Cristo. Ele diz no capítulo 4, aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais, mas diga o que é verdadeiro. Então deve haver uma mudança, não só um reconhecimento do pecado. E este arrependimento ele é urgente, porque o reino dos céus ou o reino de Deus, ele já foi aberto, as portas do reino foram abertas. Mas um dia elas serão fechadas. E neste momento elas estão abertas. E todo aquele que quiser entrar no reino, todo aquele que quiser submeter-se ao domínio de Deus, do Senhor, e ser conduzido por Ele, ser pastoreado por Ele, guiado por Ele, deve entrar com o coração arrependido e com a sua fé em Cristo Jesus. Só assim entra no reino. Então, qual é o propósito, para concluirmos, qual é o propósito desta passagem no Evangelho de Mateus? Mateus tem um propósito muito claro. Ele escreveu para judeus, ele escreveu de uma maneira a querer comprovar que Jesus é o Messias pelo cumprimento das profecias, mas ao mesmo tempo ele quer mostrar que o Messias não vem somente para judeus. O Messias vem para todo tipo de pessoas. O Messias veio também para gentios. E vemos isso na genealogia, onde mulheres gentias estão incluídas. Vemos isso na adoração dos magos do Oriente, que eles prestam a Jesus. São gentios que vêm adorar a Jesus, enquanto que os da casa nem sequer vão lá ver e Herodes quer matá-lo. E aqui, mais uma vez, não é os judeus puros de Jerusalém, é a elite religiosa. Jesus vai para uma terra desprezada, renegada, deixada de lado pelos judeus. Ele vai para a Galileia dos gentios. E é lá que ele começa então o seu ministério. Então Mateus tem um propósito muito claro em mostrar que o Evangelho ou a vinda de Jesus não é só para os judeus, mas é para judeus e para gentios. É para todo aquele que o receber. Então, duas aplicações para terminar que eu quero tirar desta passagem. A primeira delas: não importa quem foste, não importa quem és, não importa o que fizeste, não importa o que disseram de ti ou o que dizem de ti, não importa qual foi o teu passado. Hoje, a porta do reino dos céus está aberta. E a única coisa a fazer é arrepender-te dos teus pecados e crer em Jesus. É parares de tentar salvar-te a ti mesmo, parares de tentares agradar a Deus por ti mesmo, reconheceres o teu pecado, a tua miséria e dizeres: eu não consigo salvar-me, e confiares naquele que consegue, que é o próprio Senhor Jesus. Ele veio para isso. Ele veio para salvar aqueles que estavam em trevas, aqueles que estavam na obscuridade, na escuridão. Ele veio trazer luz a esses. E para isso, precisas de te arrepender. Assim como a luz raiou naquele lugar, a luz pode raiar na tua vida. A luz de Cristo pode raiar na tua vida. Só tens que fazer isto: arrepender-te e crer no Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui também um aviso, porque Cafarnaum teve um privilégio tremendo. Viu coisas tremendas a acontecer naquela cidade. Eu estou a falar de Cafarnaum, a cidade como um todo. No entanto, Jesus mais à frente ele vai proferir palavras condenatórias, porque Cafarnaum, apesar de todas as demonstrações de poder que Jesus fez ali, Cafarnaum não se arrependeu e foi condenada. E a mesma coisa pode acontecer contigo.
Hoje Deus está-te a dar uma oportunidade. Hoje Deus está com as portas do reino abertas para te receber. Só tens que te arrepender e crer. Não percas esta oportunidade. Tu não sabes qual vai ser o teu último dia. Tu não sabes se vais chegar logo à noite, a mais uma hora da tua vida, ao dia de amanhã. Tu não sabes. Hoje tens esta oportunidade. Por isso eu quero instar contigo, se ainda não tens a Cristo, para que tu possas arrepender-te e confiar somente em Jesus para a tua salvação. E acerca do arrependimento ainda, quero dizer que Deus não tolera orgulhosos. E se tu não te arrependeres, é sinal que és orgulhoso, que ainda estás numa atitude arrogante diante de Deus. Deus é tão claro a dizer que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, todos nós estamos debaixo da condenação e da ira de Deus. E se nós não nos arrependermos, nós então é porque nós achamos ainda que não somos assim tão maus. Aquilo que Deus diz acerca de nós não é assim tão verdade quanto isso. E somos arrogantes e somos soberbos, e com esses Deus se tratará, mas não com amor, não com graça e não com misericórdia. Por isso, hoje é o dia de te arrependeres, creres no Senhor e entrares no reino para desfrutar das bênçãos, para que a luz de Cristo brilhe também na tua vida. E, por último, eu quero instar novamente. Não importa o que fizeste até aqui. Podes ter cometido os maiores pecados. Podes ter vivido uma vida desregrada, moralmente reprovável. Podes ter feito as coisas mais horríveis que ninguém sabe, nem imaginam. Não interessa. Cristo hoje pode perdoar os teus pecados e salvar-te. Portanto, vem a Cristo para que aquilo que foi dito acerca desta cidade seja dito acerca de ti. O povo ou a pessoa que vivia em trevas viu a grande luz, e aquele que vivia na região e na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Que esta seja a realidade da tua vida. É da minha, é de muitos irmãos meus, e que seja a tua também. Que a luz de Cristo brilhe em ti. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude em mais uma semana.